Hoje nós vamos estudar um dos temas mais fascinantes que existem no mundo todo. A gente vai começar a estudar Kabbalah. Antes de tudo, o que é Kabbalah? Kabbalah em hebraico significa recebimento, ou seja, aqui é uma sabedoria que foi recebida, transmitida por Deus a Moisés, a Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai. Esse é o nome Kabbalah. Pessoal, daqui a gente já tem que aprender uma coisa. Não é Kabbalah, não existe Kabbalah. É uma palavra em hebraico. Não existe em hebraico a palavra Kabbalah. A palavra é Kabbalah. Então vamos lá. O que é Kabbalah? Para isso a gente precisa fazer uma pequena introdução. Quando Moisés, Moshe Rabbeinu, a partir de agora, pessoal, Moisés é Moshe, tá? Vamos chamar como o nome que está na Bíblia em hebraico. Quando Moshe subiu no Monte Sinai, e Deus falou para ele, eu vou te dar a Bíblia, eu vou te dar a Torá. Deus deu duas Bíblias, duas Torot para Moshe. Uma escrita e uma oral. A escrita todos nós conhecemos. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da Torá que a gente conhece escrita. Mas a Torá escrita, ela é só uma parte da história. Porque é impossível entender a Torá escrita sem a segunda parte, a explicação disso tudo, que é a Torá oral. Agora, quando Deus transmitiu a Torá oral para Moshe, ela também está dividida em duas partes. Uma parte é a parte revelada. A parte revelada que a gente conhece muito bem envolve livros como a Mishnah, como o Talmud, e daí saíram outros livros como a codificação de leis. O livro mais famoso é o Shulchan Aruch, a mesa posta. Essa é a parte da Torá chamada de Torá revelada. Em hebraico, para quem quer saber, Torat Hanigle. A Torá revelada. Mas existe uma Torá oculta, Torat Hanistar, em hebraico. A Torá oculta é a Kabbalah. Do que trata essa parte? Ela realmente é fascinante. Por que ela é chamada de oculta? Tem duas explicações aqui, pessoal, bem profundas. A primeira explicação é que a Torá oculta, a Kabbalah, ela vai tratar dos temas que estão ocultos no mundo. O mundo, a gente vê uma camisa, a gente vê um corpo, a gente vê pessoas, mas na verdade existe muito mais, existe um mundo espiritual. Se a gente lê na Kabbalah, ela fala de anjos, às vezes anjos, milhares de anjos que podem preencher um lugar e a gente nem está vendo isso. O próprio Deus, ele está oculto no mundo. Então a Torá, a parte oculta, ela é chamada de oculta porque ela trata daquilo que a gente não vê. A alma do ser humano, ninguém vê ela, mas a gente sabe que ela existe. A própria essência de Deus. Então é fascinante. A gente vai tratar de um mundo espiritual que ele existe, ele vai ser descrito na Kabbalah. A gente vai aprender as fórmulas quase físicas, como são os mecanismos desse mundo. É fascinante. Outra explicação que a gente tem que é muito importante. E aqui tem um erro muito grande, galera. Ela é chamada de Torá oculta, mesmo que se você for numa estante judaica, você vai ver os livros de Kabbalah. A gente já vai falar onde aparecem os ensinamentos de Kabbalah. Mas um dos livros mais famosos é o Zohar, que, de acordo com a maior parte de opiniões, foi escrito pelo rabino Shimon Bar Yochai há mais de 2000 anos atrás. Quando a gente fala que ele escreveu, na verdade quer dizer que ele compilou esses ensinamentos, outra vez, que Deus transmitiu a Moshe no Monte Sinai. Agora, esse Zohar, ele está em qualquer instante, em muitas sinagogas, em muitos lugares. Uma pessoa pode adquirir ele na internet e está tudo bem. Então por que é chamado de oculto? Porque, na verdade, tem conhecimentos aqui tão profundos que podem ser mal interpretados, mal utilizados. Então, os nossos sábios codificaram esses ensinamentos. Eu vou dar para vocês um exemplo, galera, fascinante e impressionante. Olha só. Uma das histórias famosas de Kabbalah conta um rabino. Ele conta que uma vez ele estava andando e ele viu uma rã. E essa rã era do tamanho de 60 casas.
Ele fala, imagina o tamanho dessa rã. Tá parecendo história de pescador, não é? Essa rã, diz o rabino, ela foi engolida por uma serpente. E quando a serpente engoliu a rã, não se via, nem se notava que existia uma rã dentro daquela serpente. Ele falou, imaginem o tamanho da serpente. Mas depois veio um corvo e tragou a serpente que havia tragado a rã do tamanho de 60 casas. Ele falou, vocês imaginam o tamanho desse corvo? Esse corvo bateu as asas dele, ele voou até uma árvore. E quando ele pousou na árvore, a árvore nem se moveu. Ele falou, vocês imaginam o tamanho dessa árvore, mas é mais ainda. A árvore era tão frondosa, ela era tão grande, que nem se percebia o corvo pousado nela. E diz o grande rabino, e se eu não tivesse visto isso com os meus próprios olhos, eu não acreditava. Pessoal, o que essa história quer falar pra gente? O que é isso? Corvo, rã do tamanho de 60 casas. Alguém já viu uma árvore tão grande assim? Eu falei pra vocês, a Kabbalah, ela tem codificações. Eu vou revelar agora algum desses segredos, tá bom? Uma das explicações profundas e bonitas que a gente tem para aprender, a rã, a gente sabe que existe na natureza 3 estados: o estado líquido, o estado gasoso e o estado sólido. A rã, de acordo com a Kabbalah, ela está aqui representando o estado líquido, porque a rã, ela vive sempre num ambiente com líquido, com água. Ela precisa estar sempre num lugar úmido por causa da pele dela, do funcionamento dela. A rã não é um alimento kosher, não é um animal kosher, perdão. Então, a rã, ela está representando aqui, prestem atenção, todo o mal espiritual que existe no mundo líquido. A rã, ela está representando aqui todo o mal que existe no estado líquido. E ela veio no tamanho de 60 casas. Por quê? Porque, de acordo com a Kabbalah, o número 60, ele representa algo completo. Existem muitos ensinamentos da Kabbalah que falam que, por exemplo, o sono é um de 60 avos da morte. A gente tem, hoje em dia quase não existe isso, mas também existem sonhos que podem ser um de 60 avos da profecia. Então o número 60 representa algo inteiro, algo completo. Então veio todo o mal do estado líquido. Depois disso veio a serpente. A serpente, que a gente sabe que ela come do pó da terra, como está no livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, da Torá, e ela veio e ela tragou a rã. Ou seja, agora eu estou juntando o mundo material, a parte física, a terra, que englobou agora 2 tipos de maus. Agora a gente está entendendo que também existe esse 60 em sua plenitude de mal. Veio o corvo, que é uma ave, e lembra a gente do ar, do estado gasoso. Ele traga a rã e traga junto a serpente. Então, na verdade, a Kabbalah aqui quer trazer pra gente que todo o mal que existe no mundo, nos 3 estados que a gente conhece, físico, líquido e gasoso, se juntaram. Uau! O que se faz com tanto mal quando a gente vê isso? Só que esse corvo, ele pousou numa árvore e a árvore nem balançou, ela não se mexeu, ela não tremeu por causa do corvo gigante que estava lá. Mais do que isso, a árvore escondia o corvo, você nem percebia ele. A árvore, na Kabbalah, é a árvore do conhecimento, é a fonte da vida. Na Kabbalah isso se chama Etz Haim, a árvore da vida. Essa árvore da vida é a árvore da Torá, da Bíblia, do estudo do que Hashem, do que Deus revela pra gente. Esse ensinamento está dizendo pra gente que quando uma pessoa se une a Deus de uma forma verdadeira, a força desse estudo de Torá aproxima tanto uma pessoa de Deus, que todo mal que ela pode ter nascido com ela dentro, tudo aquilo que existe de mal no mundo, ela tem como anular.
Se a pessoa nasceu com algum mau caráter, com alguma coisa errada, ela tem como consertar. Como? Através desse estudo, das obras que Deus revelou para a gente. O Rabino falou uma coisa fantástica. Ele falou, se eu não tivesse visto isso com os meus olhos, eu não acreditava. O que ele quis falar é que ele se conhecia muito bem. Ele sabe que ele nasceu com defeitos. Ele sabe que ele tinha problemas. Mas ele queria trabalhar, ele não queria viver, por exemplo, como uma pessoa que tem muita raiva. Então, através do estudo da Torá, e às vezes o estudo específico que vai tratar de como controlar isso, ele conseguiu sentir dentro dele que ele conseguiu dominar o mal. Então ele falou, se eu não tivesse visto isso com os meus próprios olhos, eu não acreditava. Ou seja, ele falou, eu sou uma prova viva do que está contando aqui. Olha só quantos códigos existem aqui. Uma pessoa pode pensar e ler essa história e falar um monte de, sei lá, de invenções. Ou falar, mas que história? Essa história nunca aconteceu. Por um lado é verdade, ela nunca aconteceu porque é uma metáfora. Mas como metáfora a gente tem que saber os códigos. A gente tem que saber o que significa uma rã, o que é uma serpente, por que é cada coisa. O que é o número 60. Por isso a Torá oral às vezes chama Kabbalah da sabedoria oculta. Porque está oculto, está por um lado revelado, você pode ler, mas só vai entender quem conhece os códigos. Eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês, baseado nessa história mesmo. A gente sabe que uma das coisas interessantes que existe na Kabbalah se chama Torat Apartzuf. É uma pessoa reconhecer a alma de outra pessoa, o caráter, através da face. Isso aqui é uma coisa muito difícil de saber, muito profunda. Na antiguidade existia isso. Conta-se que o rei da Etiópia, na época da saída do Egito, era especialista nisso. E ele ouviu falar de Moshe, de Moisés, o grande líder do povo judeu. E que grande justo, que pessoa fantástica e bondosa ele era. Ele ouviu falar tanto desse grande líder que ele mandou os 2 maiores desenhistas, pintores da Etiópia para pintar, fazer um quadro de Moshe Rabbeinu, ele poder analisar o Partzuf, a face de Moshe. Eles vão, desenham o mais fiel que eles podem, vão no deserto, desenham, voltam para a Etiópia, e o rei começa a estudar as faces de Moshe, e ele fala, seus impostores, vocês merecem morrer. Ele fala, meu rei, por que nós fomos durante todo o deserto, a gente andou um montão para desenhar Moshe? Ele falou, mas isso aqui é uma farsa. Esse homem aqui que vocês estão falando é um homem vingativo, é um homem que tem muita raiva, é um homem que guarda rancor. Como é que vocês podem falar, ele líder, esse aqui não é um líder? Falou, nosso rei, por favor, nós juramos, não temos por que lhe enganar. O rei falou, olha, faz sentido, mas tem uma coisa, está tudo errado aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou até lá. Se não for como vocês desenharam, vocês vão morrer. E conta a Kabbalah que esse rei foi até Moshe no deserto, e quando ele vê que realmente o retrato que eles fizeram de Moshe era fielíssimo, super fiel, assim era Moshe. Ele falou, Moshe, como pode ser que você é tão bondoso, tão humilde, um líder fantástico, mas de acordo com essa sabedoria da face, você não é isso? Moshe falou, isso é verdade, mas isso foi antes de eu começar a estudar os ensinamentos de Deus. A pessoa tem como mudar o seu interior, como o tempo todo está se refinando. Então é verdade, eu nasci de uma forma, mas eu fui refinando o meu caráter e refinando até chegar a ser quem eu sou. É exatamente a mesma ideia da história que a gente leu da árvore. Uma pessoa pode carregar algumas influências mais, alguma energia negativa que ela tem, mas ela tem como lutar e melhorar, ser uma pessoa boa, ou seja, um nível muito, muito profundo de livre-arbítrio. Então aqui a gente começou a falar um pouquinho do porquê que a Kabbalah é chamada da Torá oculta, da parte oculta da Torá. A gente deu 2 explicações. Onde a gente encontra os ensinamentos de Kabbalah? A verdade é que em vários livros. Eu quero citar alguns principais. Um livro como um deles que eu já falei para vocês é o Zohar. O Zohar, que significa o livro de algo que é brilhante, um esplendor, que, como eu falei, também foi compilado por Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabino Rabbi Shimon Bar Yochai, de
mais de 2000 anos atrás. Esse é um livro que contém muitos ensinamentos concentrados de Kabbalah. Mas a verdade é que não é só lá. O Talmud está recheado de histórias místicas que, segundo cabalistas como o Maharal de Praga, o Rabino de Praga, o famoso Rabino de Praga, ele diz que cada segredo do Zohar, do livro do Esplendor, tem um grande cadeado para saber desvendá-lo. Ele fala que os segredos que estão no Talmud de Kabbalah precisam de 60 chaves para abrir todos os cadeados que tem neles. Então a gente está vendo que o Talmud está cheio disso também. Existem outros livros que foram escritos durante a história para explicar para a gente melhor e ser transmitida a Kabbalah. Talvez o maior rabino, o maior expoente de todos os tempos, depois de Rabbi Shimon Bar Yochai, foi o grande rabino Yitzhak Luria, conhecido como Arizal. Ele viveu há mais de 400 anos, ele viveu na cidade de Tzfat Safed, em português, em Israel, norte de Israel, e ele revelou muitos dos segredos da Kabbalah. Ele escreveu, na verdade, ele ensinou vários livros que foram compilados por seus alunos. Um dos maiores alunos dele foi o Rabino Chaim Vital, que, se Deus quiser, a gente já vai estudar parte das obras do que ele escreveu, que ele aprendeu do grande mestre dele. Mas realmente, nesse momento, há mais de 400 anos atrás, o Arizal revelou esses grandes segredos, e existem vários livros que saíram dos ensinamentos dele, e hoje em dia, realmente boa parte dos ensinamentos, boa parte do que a gente consegue desvendar dos segredos da Kabbalah, a gente conhece daqui.